Boa noite, igreja. Eu me chamo Euriano, sou casado com a Rosinha, pai do Davi, da Liz, vieram aqui pela manhã. Bom, esse mês de maio nós estamos vivendo o mês de Maria aqui na IBC. E Maria é um nome muito popular. Maria é um nome que a gente vê espalhado aí pelo Brasil. Segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o nome mais comum do nosso país. Existem 11.734.129 pessoas registradas com esse nome aqui no Brasil, seguido aí de José, em segundo lugar, e Ana, em terceiro lugar. Deixa eu fazer esse censo aqui da IBC. Quantas mulheres aqui se chamam Maria? Levanta a mão aí. Olha aí a quantidade de Maria que a gente tem. Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quantos aqui, sejam homens ou mulheres, tem uma mãe ou uma avó que se chama ou se chamou Maria? A igreja toda. É um nome bastante popular. Mas antes de seguir com esse texto, o texto que nós vamos ler essa noite, de João, eu vou provar para vocês que, na verdade, todas as mulheres aqui, elas se chamam Maria. Tem um cordel que eu fiz já faz um tempo, e sempre quando dá para encaixar um verso de cordel na mensagem, eu acho que esse deu para encaixar bem. Ele diz assim: se fôssemos escolher um nome para representar a mulher brasileira, com certeza seria Maria escolhida de primeira. Tem Maria carioca, Maria cearense, paulista, gaúcha, piauiense, baiana, alagoana e mineira. Tem Maria que é famosa e Maria desconhecida. Tem Maria que se chama Melry, Maria do Carmo e Aparecida, Maria do Rosário, do Livramento, Maria Fernanda do Sacramento. Tem Maria bebê e crescida. Tem Maria que se chama Rosa, tem Rosa que de Maria é chamada. Tem até Maria do Bairro, que na TV foi apresentada. Tem a Maria que é música e pelo Milton Nascimento foi cantada. Tem a Ângela que é Maria, tem a Maria que é Rita, Maria idosa, Maria jovem, de voz macia e bonita, Maria que canta e encanta, Maria Gadu, Marias artistas. Tem Maria cozinheira, Maria arrumadeira, Maria vendedora, Maria passadeira, Maria estilista, Maria cabeleireira. Tem Maria professora, Maria da engenharia, Maria que é a médica da clínica de pediatria, Maria que atende no balcão da padaria. Tem Maria de todo jeito, tantos que eu nem sei. Tem Maria da Penha, que deu nome a uma lei, que protege a Maria dos machos metida rei. E quando ninguém sabe o nome, basta chamar de... Não tem mulher que não atenda. Toda mulher, não importa o nome, será Maria algum dia. Eu não disse? Mas de todas as Marias que eu falei, uma merece atenção. A Maria que deu nome às outras, mulher de fé, de bom coração, que Deus escolheu e deu a ela uma grande missão. Maria, mãe de Jesus, que deu a luz ao Salvador, que carregou em seu ventre o nosso Cristo Redentor, que foi mãe sempre presente na alegria e na dor. Uma mulher exemplo para todos hoje em dia. E não importa o seu nome, se é ou não Maria, seja fiel e temente a Jesus e entregue a Ele todos os seus dias. Aleluia. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa fidelidade, sobre essa questão de temer ao Senhor. O tema de hoje é Maria salva. Como assim, Maria salva? É exatamente isso que você ouviu. Maria salva. Assim como Gabi salva, Elô salva, Adriana salva, Luana salva, Jaqueline salva. Assim como Euriano salva, Hamilton salva, Armando salvo e tantos outros aqui salvos. Salvos em Cristo Jesus. Maria, uma mulher salva, uma mulher rendida, uma mulher convertida ao Senhor Jesus, ou melhor, Maria, uma mulher que se converteu ao próprio Filho. E vamos ler aqui João capítulo 2, ali o texto é das bodas de Caná, a partir do verso 1. Você pode acompanhar aí no telão, está na versão NVT. E o texto diz o seguinte: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher,
Isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Deus, a palavra que é viva, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem falado conosco através desse culto, esses louvores maravilhosos, ó Pai, que nos faz chegar cada vez mais próximo aí da tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que já vivenciamos até aqui. Te peço que o Senhor continue me usando e que essa mensagem, Pai, ela possa entrar pelos ouvidos, possa ir para a mente, para o coração e que possamos sair daqui fazendo as perguntinhas: o que é que o Senhor está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Bom, ao fazer esse estudo, algo que me surpreendeu, e eu cheguei a comentar isso com a minha esposa, é o quanto a conversão de Maria foi difícil. A conversão de Maria foi um passo de fé muito maior do que o meu. Eu não sei como foi o seu, mas falando de mim, foi um passo de fé muito maior. E é por isso que nós devemos olhar para essa mulher cheia de graça e tê-la como exemplo de alguém que foi uma das maiores crentes em Jesus, uma das mulheres mais fiéis e tementes ao Senhor que já passou por essa terra. Maria não foi católica, Maria também não foi evangélica. Maria foi uma crente em Cristo Jesus, rendida a Ele, convertida a Ele, que recebeu um chamado extraordinário de Deus, ser mãe do seu filho enquanto homem. Maria, ela não foi a mãe de Deus, como se costuma dizer por aí, porque ela não tem como ser mãe do Criador. Lá no Gênesis havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era um quadrante, era uma trindade. Então não tem como ela ser mãe do Criador. Mas ela foi uma mãe exemplar, ela foi uma mãe influente, como falou semana passada o pastor Daniel. Ela foi a mãe de Jesus enquanto homem, que precisaria de uma mãe para lhe amamentar, para poder limpar o seu cocô, para lhe dar comida, para lhe ensinar a ler, fazer cálculo. Tudo isso junto com seu esposo, que lhe ensinou também o ofício da carpintaria. E como cristão evangélico que sou desde os meus 8 anos, e aqui eu falo por mim, eu aprendi muito pouco sobre Maria na igreja. Porque em geral, nós evangélicos protestantes, nós sabemos realmente muito pouco sobre Maria. Porque nós preferimos deixá-la de lado para não correr o risco de adorá-la. E não atentamos para a vida que Maria teve, uma vida cristã, uma vida que é exemplo não só para as mulheres, mas uma vida que é exemplo para todos. Homens, mulheres, idosos, novos, para todos. Eu vim ouvir mais sobre Maria justamente aqui na IBC. Quando o pastor Armando fez uma mensagem sobre ela, e ele costuma replicar sempre essa mensagem, esse ano a gente resolveu transformar em uma série. A primeira vez que ele fez essa mensagem foi quando houve aquele episódio de um pastor que chutou uma santa, total desrespeito àquilo. Então ele trouxe essa mensagem aqui para o púlpito dessa igreja e falou mais sobre Maria para nós. Antes da minha mãe se converter, a minha mãe era muito devota de Maria. Agora pense em uma pessoa devota e você multiplica aí por 10. Era minha mãe. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe só utilizava azul e branco o ano inteiro. Era de janeiro a janeiro, o guarda-roupa dela era azul e branco. Os 364 dias do ano era azul e branco. Mas espera aí que faltou um dia, né? É 365.
Dia 4 de outubro, dia de São Francisco, que ela utilizava uma túnica marrom. Daí vocês tiram o quanto ela era devota e como eu cresci nesse ambiente de religiosidade. Agora, o que acontece é que parece que Maria, a gente sempre tenta colocar ela em um lado, em um dos polos. Um polo é, ou você adora e venera Maria, como a minha mãe fez durante muito tempo, ou você ignora, como eu fiz durante muito tempo. Sempre é colocando de um lado ou de outro. Só que nenhum dos dois lados está correto, porque Maria, ela tem sim um espaço. Assim como Moisés teve o seu espaço, assim como Davi tem seu espaço, como Paulo, como Pedro, todos esses homens, a lista que a gente tem lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, são exemplos para a nossa caminhada cristã. Então nós temos muito que aprender com Maria. Mas como eu falei, a gente sabe muito pouco sobre ela. E quem foi essa mulher então? Já que nós não sabemos muito sobre quem é Maria. Bom, os domingos anteriores, tanto o pastor Hamilton quanto o pastor Daniel já falou muito sobre ela aqui. Se você não assistiu essas mensagens, é só ir no YouTube e você pode ver essas mensagens. A história de Maria é uma história que não contradiz em nada aos chamados de Deus desde o Antigo Testamento. Deus ele escolhe não conforme a aparência externa, nem com a visão de julgamento humano, mas Ele escolhe conforme Ele vê o quê? No coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé, escolher um dos filhos de Jessé para ser consagrado rei, e ali vem uma lista de vários filhos, Deus fala para Samuel, lá em 1 Samuel 16, 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Moisés, com Josué, foi assim com Gideão, foi assim com Ruth, com Jeremias e com tantos outros personagens que a gente tem aqui na narrativa bíblica. E foi assim também com Maria. Se Deus escolhesse pela lógica humana, Maria deveria ser uma moça, uma mulher nascida ali em Jerusalém, de uma classe social importante, com estudos e condições financeiras suficientes para criar Jesus com todo o luxo que uma realeza merece e com o melhor dos ensinos judaicos da época. Jesus poderia ter sido ensinado, aprendido aos pés de Gamaliel, assim como foi Paulo. Mas Deus resolve escolher uma menina pobre, uma adolescente de uma cidade sem a mínima importância, chamada Nazaré. O que de bom vem de Nazaré? Deus viu em Maria alguém que ninguém mais viu. Deus viu uma mulher de fé que crer no Senhor sem duvidar. Porque Ele não olha o exterior, Ele olha o coração. Assim como Ele olha para mim e Ele olha para você, e Ele vê algo que talvez ninguém viu, ou talvez nem mesmo você consegue ver. Porque Deus, Ele olha teu coração. E Deus, Ele tem uma missão, Deus tem um propósito para ti, que vai além da nossa missão maior. A gente já tem uma missão, proclamar o nome de Jesus, fazer discípulos. Mas Deus tem algumas missões e alguns propósitos específicos para nós, porque Ele olha o nosso coração. Nós não temos Maria como modelo, mas nós temos ela como exemplo. E qual é a diferença disso? O modelo é algo que eu vou replicar exatamente como é, segue o mesmo formato, segue o mesmo molde, e nós não teremos outra Maria, porque ela foi única. Deus chamou ela para uma missão, Deus chamou ela para um propósito específico, que é ser a mãe terrena do seu filho. Somente a Maria foi concebido o milagre da concepção virginal. Maria teve um chamado e ela cumpriu esse chamado. Agora, atenta para isso. Se nós fizermos de Maria mais do que ela é, a transformando em uma mulher super santa, ela deixa de ser a escolhida de Deus para ser igual a Deus, e ela não foi chamada para ser igual a Deus. Esse não é o seu chamado. O seu chamado era outro. Então, se nós olhamos para Maria como modelo, nós não temos nem como alcançá-la, porque ela é única, não tem como ser igual a Maria. Porém, se eu olho para Maria como exemplo, eu consigo, a partir daquilo que a Bíblia diz,
a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, a replicar em minha vida aquilo que ela foi. Maria foi uma mulher que foi uma serva, uma mulher influente, uma grande mãe, uma adoradora, uma mulher salva e rendida e convertida ao Senhor Jesus. Quem quer ser como Maria aqui? Porque eu quero. Eu quero ser um servo, cada vez mais um servo do Senhor, rendido a Ele, um grande pai, influente. Então eu tenho muito com que aprender com Maria. Mas não pense você que foi uma tarefa fácil para ela, porque não foi. Pastor Daniel falou sobre isso semana passada. De tudo que ela teria que enfrentar para dar um sim a esse chamado. Ela poderia passar por um vexame público, ela poderia até morrer por apedrejamento. Mas a resposta de Maria diante da fala de Gabriel foi, lá em Lucas 1,38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Ela disse um sim. E olha só como nós podemos aprender com ela. Deus muitas vezes nos chama para algo. Seja fazer uma missão em algum lugar, seja liderar um grupo de relacionamento, seja ofertar para uma causa. Mas ao invés de dizer sim, muitas vezes a gente olha para o futuro e começa a conjecturar, a ficar fazendo análises do futuro e começa a se perguntar, mas se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? E se eu não conseguir fazer assim? Se eu não conseguir fazer assado? E começa a levantar questionamentos. Esquecemos que o Deus que nos chama é o Deus que tem um plano e que tem um direcionamento para a nossa vida. Foi assim com Maria. Gabriel falou com Maria e depois foi falar com José. Quem foi falar com José não foi Maria, foi o anjo Gabriel. Então, o que ela poderia enfrentar, ela não enfrentou. Deus a livrou. Agora não pense para você que foi fácil, porque ela poderia enfrentar ainda muitos conflitos que ela passaria com ela mesma, que poderia lhe fazer duvidar se Jesus era de fato o Messias. Conflitos que poderia fazer com que ela não se rendesse totalmente a Jesus, assim como os irmãos de Jesus não se renderam enquanto ele estava vivo. Ser mãe de Jesus era totalmente diferente de ser mãe de qualquer outra criança. Você, mamãe que está aqui, ser mãe de Jesus foi diferente da sua maternidade. Ser mãe de Jesus foi diferente, inclusive, da maternidade dos irmãos de Jesus, de Judas, de José, de Tiago. Foi diferente, era totalmente diferente o que estava acontecendo ali, até porque era algo único. E abrindo parênteses aqui sobre essa questão dos irmãos de Jesus, essa história de que Maria permaneceu para sempre virgem, ela não condiz com a Bíblia. Isso foi um dogma que passou a ser acreditado ali a partir do século VII, assim como o fato dela ser imaculada, que passou a ser acreditado ali do século IV e no século XIX virou dogma. Pastor Hamilton falou sobre isso na introdução dessa série. Olha só o que é que o texto de Mateus capítulo 1, verso 24, o que é que ele diz a respeito disso. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Ou seja, depois que Jesus nasceu, ele teve relações com ela. O até me traz esse entendimento. Até o menino nascer. Depois do nascimento, ele teve relações com ela. No texto de João que nós lemos, ele finaliza essa parte dizendo que Jesus foi com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, está bem separadinho aqui as categorias, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos para Cafarnaum. Em Marcos capítulo 6, verso 3, é citado o nome dos irmãos de Jesus. O texto diz assim, o povo questionando naquela hora, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós? Esse é o texto que está lá. Na mensagem que o pastor Armando falou sobre Maria, ele até explica sobre isso. Ele fala ali da questão, olhando ali para o original, para o grego. E quando a gente vai analisar a palavra grego que está ali no original, a gente tem para essa parte aqui a palavra chamada Delphos,
que significa irmãos. Se fosse primos, como muitos costumam dizer, não, mas eram primos de Jesus, seria outra palavra, seria néfios, seria outra palavra. Mas não, o que está lá, olhando o original grego, é adelphos. Então ali, fechando esse parênteses, eram realmente irmãos de Jesus. E a família de Jesus, gente, a família de Jesus era uma família de judeus. A família de Jesus era uma família de alguém que conheciam as Escrituras. Eram pessoas que eram fiéis e eram tementes ao Senhor. Lá em Lucas nós vemos eles cumprirem várias leis, porque eles realmente conheciam as leis e as Escrituras. Seus pais o levaram para ser circuncidado ao 8º dia, como diz a lei. Maria, com 40 dias, volta ao templo para entregar a sua oferta de purificação, que no caso deles que não tinha dinheiro, não tinha como levar um cordeiro, então levaram 2 rolinhas. Mas eles estavam lá cumprindo a lei. Isso mostra como eles de fato conheciam as Escrituras. Então, gente, eles deveriam ter de cós salteado ali os 10 mandamentos na cabeça, decorados. Nós temos 613 leis. Eles deveriam conhecer boa parte, ou se não, todas. Então os 10 mandamentos, eles tinham bastante, eles tinham bem decorados. E nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é sobre amar a Deus, é sobre a nossa relação com Deus. Os 6 últimos mandamentos é a nossa relação com o próximo, tem a ver com amar o próximo. O primeiro mandamento, voltado para a relação do homem com Deus, é não tenha outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. Já o primeiro mandamento voltado para a relação do homem com seu próximo é honre seu pai e sua mãe. Agora veja só o dilema de Maria e de Jesus também, diante desses 2 mandamentos aí. Na cultura judaica, honrar era o direito que os pais tinham de exigir que seu filho demonstrasse respeito, tanto no particular, no privado, quanto no público. Quando os pais fossem idosos ou a mãe fosse viúva, deveria honrar provendo as suas necessidades. Mas como eu falei, ser mãe de Jesus era totalmente diferente. Quando Maria vai levar a oferta de purificação, ela se encontra com um profeta chamado Simeão. Quantos pais aqui já apresentaram seus filhos aqui na igreja, aqui, domingo de manhã aqui? Quantos? Só para a gente ter uma ideia aqui. Vários pais já apresentaram seus filhos. Imagina só, você vem aqui à frente, no domingo, apresentar o seu filho, levanta-se um profeta, ele sobe, pega o seu filho no braço, o texto diz que ele tomou Jesus dos braços de Maria ali, pega o seu filho no braço, e ali ele lança uma profecia naquele momento, e ele está falando ali para os pais, e ele diz assim: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Nessa hora, Maria, que tinha cantado aquele o Magnificar, que sabia de fato que Jesus ele viria destronar aqueles reis, que tinha toda aquela esperança em cima desse Messias, ela olha assim e diz assim: é isso, é a confirmação, agora nós fazemos parte da dinastia real. Então ela se empolga com tudo aquilo, provavelmente. Só que ele não para por aí, Simeão continua, e ele diz: como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você, apontando para Maria, sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Aí qualquer mãe desmorona na hora dessa. Ali ele já estava apontando para o que aconteceria lá no final, na cruz do Calvário. E não é normal, gente, é contra a lei da natureza um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar um filho. E era exatamente isso que ia acontecer. E ali Simeão já estava falando para ela. Mas com Jesus tudo seria diferente. Maria começa a sentir o primeiro golpe da espada, aquela primeira espetadazinha para saber que era diferente, quando Jesus tinha 12 anos. Eles foram em comitiva para a festa da Páscoa. Muita gente ali, aquela bagunça, aquela farofada toda, chegando lá em Jerusalém. Quando é no final que eles estão indo embora, cadê Jesus? Cadê? Sumiu. Vamos voltar para Jerusalém para poder procurar Jesus. E ali eles passam 3 dias procurando Jesus, ali em Jerusalém. Uma vez eu perdi minha filha lá no shopping,
Mas desde pequenininho a gente ensinou a Liz a decorar o número do telefone, sabe? E o meu é bem fácil, então foi muito fácil para ela. Eu estava que nem a mãe de Jesus e o pai de Jesus naquela hora, porque eu não percebi que ela tinha sumido. Porque ela estava com a prima, quando eu olhei, aí o meu telefone, geralmente, eu vi o telefone tocar, era um número que eu não conhecia. Aí quando eu pego o telefone aqui, que eu olho, aí eu vejo a prima sozinha no canto, eu disse, cadê a Liz? Aí eu disse, deve ser ela. Aí quando eu atendi, de fato era ela. Ela tinha ido até um segurança, tinha dito, perdi no meu pai. Aí deu o número de telefone, ele ligou para mim e eu fui resgatar a menina. Só que naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha um AirTag que você bota aqui dentro do sapato do menino escondido para poder saber onde é que ele vai. Não tinha. Fica a dica da AirTag, né? Não tinha isso. Perdeu. Mas ela encontra Jesus. Ela encontra o Senhor. E ela, como uma mãe dedicada que ficava, uma mãe como todas as mães, super preocupada, o questiona: filho, por que você fez isso conosco? Eu acho que não foi assim, tá? Porque quando os filhos aprontam alguma coisa, a gente vai, ao invés de abraçar, né, assim, diz assim, ô meu filho, ainda bem que eu lhe encontrei. Onde é que tu estava, menino? Então eu acho que foi assim: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você em toda parte. E aí Jesus, calmo, tranquilo, sereno, olha para Maria e diz: mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Pense num golpe para Maria. Quando Jesus insinua que não queria estar com os pais, pois mais importante seria estar com Deus, ele beira a desonra aos pais. Só que ainda não era o tempo dele se revelar como Deus, como alguém superior à sua mãe. Daí no mesmo episódio, ele cumpre o primeiro mandamento e ele cumpre o quinto mandamento de honrar os pais. Verso 51, então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Jesus era uma criança obediente. Jesus foi um adulto obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Essa letra, Florescer, fala sobre isso. Sobre guardar as coisas que a gente vê na palavra, na nossa mente, no nosso coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. 20 anos depois seria diferente. No texto principal que lemos de João, Jesus já havia iniciado seu ministério. Ele já havia sido batizado e escutado de Deus na hora do batismo: esse é meu filho a quem muito me agrado. E Jesus, embora fosse o verbo encarnado, já fosse o Deus homem, ele estava agora cumprindo o seu propósito. A sua missão tinha dado um start naquele momento. Porém, para Maria, ele ainda era o seu filho, que deveria fazer tudo o que ele ordenasse, assim como foi no templo há 20 anos. Então, João capítulo 2, verso 3, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: ei, eles não têm mais vinho, cuida. O cuida não estava não. Mas eles não têm mais vinho. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Jesus, ele não era mais uma criança. Jesus era um adulto que sabia exatamente qual era a sua missão. Ele continuou honrando sua mãe, tanto que no final da sua vida, na cruz do Calvário, ele olha para João e diz: João, esse aqui é a tua mãe. Olha para Maria, esse aqui é o teu filho. E bota ela aos cuidados de João. Mas Jesus agora devia obediência irrestrita somente a Deus. Ele já havia saído debaixo das asas de Maria. Jesus já tinha mais de 30 anos, né, gente? Ontem ontem lá no Seja Homem, né, como todo, a gente falando sobre essa questão da masculinidade, falamos sobre isso, sobre que nós precisamos de fato aprender com Jesus. Se nós, homens, queremos ser macho de verdade, a gente tem que aprender com Jesus. Ali foi caba macho. Porque ou a gente aprende a ser macho com Jesus, ou então nós seremos eternos MVC. Quem é que sabe o que é MVC? É o macho vai cearense. Mas a gente não tem que estar moldado à nossa cultura, a gente tem que estar moldado ao nosso evangelho, à palavra de Deus. E por isso é que a gente tem que ser macho como Jesus.
Precisamos conhecer mais dele, precisamos aprender mais como ele, que foi o maior exemplo de homem que nós poderíamos ter. Aí a gente precisa ir para a palavra, para conhecer mais de Jesus. Maria recebeu outro golpe, mas agora o dilema era maior. O que seria o certo? Qual era o certo? Exigir obediência restrita por parte do seu filho, para que ele venha fazer tudo o que ela disser? Ou colocá-la em primeiro lugar? Pois obedecer ao filho significa cumprir o primeiro mandamento, afinal, o seu filho é Deus. Olha o dilema de Maria, olha a questão. A resposta de Jesus, ela até parece dura. O termo mulher, que para nós soa como descaso, na língua grega ela pode ser traduzida até como mãe, porque são palavras sinônimas. Então Jesus, em nenhum momento, ele desonra a sua mãe. Jesus, ele não foi rude, mas Jesus foi firme o suficiente para refrear a interferência dela e deixar o problema todo com ele. Afinal, ele é Jesus, a missão era dele e o problema era dele. Ontem o Dudu também falou lá no Seja Homem. Menino é aquele que faz só as suas vontades, né? Agora, quando se vira homem, aí você faz o que é necessário. Nem que não seja da sua vontade, mas você tem que fazer. Tem muita gente que não vira homem, continua como menino. Mas Jesus era homem. E Jesus não estava ali para fazer a vontade de Maria, como também ele não estava ali para fazer a sua vontade. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Jesus estava ali para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que ele foi enviado dos céus para a terra. João capítulo 5, verso 19 e 20. Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E aí pulando para o verso 23, ele diz: quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Se somente Jesus conhecia a vontade de Deus, então os únicos que conheceriam a vontade de Deus seriam aqueles a quem Jesus revelasse. Para que Maria soubesse e fizesse a vontade de Deus, ela precisaria honrar o seu próprio filho. Ela precisaria prestar obediência a Ele. Ela precisaria se submeter a Jesus. Ela precisaria se render a Jesus. Ela precisaria se converter a Jesus. E aquilo seria muito difícil para ela, porque ela teria que permitir que seu filho se tornasse o seu Senhor, porque só dessa forma ela poderia honrar a Deus. Porque quem não honra o filho, não honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai. No reino de Deus, gente, as coisas elas se invertem. Enquanto o mundo diz que o que vale é a nossa vontade, que nós temos que fazer a nossa vontade, no reino de Deus é diferente. A minha vontade ela tem que estar submetida à vontade do Senhor. A minha vontade ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Maria não pôde fazer a sua vontade. Mas como ela era uma mulher fiel, como ela era uma mulher temente ao Senhor, a resposta de Maria foi: façam tudo o que Ele mandar. Façam tudo o que Jesus Cristo mandar. Maria teve um papel muito importante nesse dia, porque Maria ela não tomou o lugar do seu filho. Maria ela fez aquilo que eu e você devemos fazer, que é orientar as pessoas a seguirem Jesus, apontando sempre para Jesus, porque somente em Jesus há as palavras de vida eterna. Então é para Ele que nós apontamos. Por isso, meu irmão, tenha cuidado quando você for falar de Jesus para uma pessoa. O seu testemunho é muito importante. Fale o seu testemunho, com certeza, mas não queira você dizer que é assim, que é assado, para fazer assim, para fazer assado, porque aconteceu com você e, portanto, esse é o certo. Não traga para você, aponte para Jesus. Mostre na palavra de Deus, oriente conforme as Escrituras. Levem as pessoas a ter um encontro com Jesus, para que elas possam ouvir dele o que precisa ser feito. As perguntinhas do mapa: o que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Não seja um guru para ninguém, não faça com que as pessoas se tornem carentes de você. Faça com que as pessoas se tornem carentes de Jesus. Não é de você. A igreja evangélica, ela critica a veneração, mas tem venerado muitos pastores e líderes por aí.
tornando-se carentes de A ou de B a todo momento. Veneram um templo físico, como se somente debaixo dessa tenda viesse a acontecer o poder de Deus, como se somente debaixo dessa tenda viesse a acontecer os milagres. Acontece aqui também, porque aqui estamos todos reunidos em nome de Deus, mas vai acontecer lá no seu quarto quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Então, meu irmão, não vá atrás de um guru e nem queira ser um guru para ninguém. Aponte para Jesus. Faça como a mulher do poço de Samaria, que correu para a cidade e chamou as pessoas para conhecerem Jesus. Faça como Maria, que disse: faça tudo o que Ele mandar. Se Maria quisesse fazer o papel de intermediadora, a frase teria sido outra. Ela teria dito: façam tudo o que eu disser para vocês, pois somente eu tenho acesso a Ele. Mas não foi essa a frase de Maria. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele é o único intermediador entre Deus e entre os homens. Entender que Maria é intermediadora entre os homens e Jesus é o que faz muitas pessoas orarem mais a Maria do que ao próprio Cristo, elevando Maria a um patamar que nem ela mesma se colocou nesse patamar. O próprio Papa João Paulo II, no livro Maria, o sim de Deus para o homem, ele afirma que a sua mediação não chama a atenção para si, ao contrário, é totalmente orientada para Cristo. Agora olha só o problema. Esse problema todo, essa crença toda começou no período bizantino. Foi ali no século IV, quando o imperador Constantino ele se converte, e ali o cristianismo se torna a religião oficial do império. Por isso, igreja católica, que significa universal, né? O império romano dominava tudo. Igreja católica apostólica romana, porque estava ali totalmente no domínio de Roma. Com o cristianismo sendo oficial, então foram destituídos o poder de vários deuses e deusas que havia até então, porque ali o que dominava era aquela mitologia greco-romana. Então foram destituídos esses poderes. Pastor Hamilton falou de vários nomes, inclusive no primeiro domingo. E um desses nomes, um desses poderes era Diana dos Efésios. Diana dos Efésios aparece inclusive no livro de Atos. Não com o nome de Diana, né? Diana era uma deusa ligada à fertilidade e proteção, que são características bem maternais. Fertilidade e proteger. Então eu tenho um filho e eu protejo esse meu filho. Com a ascensão do cristianismo, a veneração a Diana ela foi transferida para Maria. Então aqueles títulos que pertenciam a Diana, alguns deles passaram para Maria. Entre eles, Imaculada Conceição, que é conceber sem mácula, e a Mãe de Deus. No caso de Diana, a Mãe dos Deuses. Passa para Maria. Esse papel protetor e maternal ajudou a facilitar essa transição do culto pagão para o culto cristão. Serviu de estratégia ali. E sem contar que nesse período, que vai ali do século IV até o século XV, foi o período da arte bizantina. Foram quando as artes se tornaram cristãs. E o que a arte faz, diz muito do mundo que estamos vivendo, sabe? Se você olhar para o que a arte está fazendo, diz o que é que o mundo vive. Então nesse período as artes se tornaram cristãs e eles começaram a pintar Maria. Só que a imagem que era pintada de Maria era de uma mulher santa com a auréola na cabeça. Acho que tem uma imagem aí que pode botar, por favor. Com um bebê com uma criança no colo. Aqui a gente tem imagens de anos diferentes, mas é a mesma coisa. Aqui a gente tem imagem de 2 pintores italianos e de um pintor russo. Então, sempre uma imagem, essa imagem muito maternal de Maria com a criança no colo. Então a Madonna, né, que significa Nossa Senhora, junto com o seu filho. E ok, gente, nesse período que Jesus era bebezinho, de fato ele fazia tudo que Maria mandava, afinal ele era uma criança. E a Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais. Mas Jesus cresceu, gente. Jesus iniciou seu ministério. E essa Maria, ela entendeu que até ela, como mãe,
deveria fazer tudo o que Jesus mandar, inclusive ela. Só que no imaginário popular ficou essa Maria. E isso foi passando de ano a ano. Um dos maiores autores nordestinos que eu admiro, que eu me inspiro inclusive na escrita, Ariano Suassuna. Ele tem uma peça chamada O Alto da Compadecida. Acho que a maioria daqui já viram, pelo menos o filme ou a peça. Quando eu fiz teatro, eu fui o João Grilo lá, fiz uma apresentação lá no Teatro José de Alencar, como João Grilo. Então eu gosto muito dessa peça e do texto. Mas só que tem um problema ali naquele texto. Na hora do juízo final, a gente tem um Jesus bobalhão que precisa consultar a sua mãe para saber quem é que salva ou que não salva. E isso foi ficando no imaginário popular. A gente chega no século XX ainda com isso na mente. Essa mediação e veneração da Maria, ela pode ter virado tradição, mas ela não é bíblica. E a gente olha para a palavra de Deus. Quando Maria entendeu que deveria apontar para Jesus e deixar ele agir, o texto de João diz que foi feito um sinal. Gente, sinal ele vai além de um milagre. O que aconteceu ali foi uma revelação da glória de Deus naquele momento. No momento em que Maria ela deu um passo para trás e ela diz, faça tudo o que ele mandar. Naquele momento acontece um milagre, acontece um sinal que vai além de um milagre. Verso 6 de João capítulo 2. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Se for fazer o cálculo, dá em torno de 700 litros. Jesus disse aos empregados, encha os potes com água. Agora a pergunta que eu faço é por que Jesus não usou as vasilhas que já tinham acabado, que já tinha secado? Por que Jesus não chegou e disse assim, traga essas vasilhas aí, não acabou o vinho? Pois então eu quero todas aqui, porque agora vocês vão ver aqui o que é vinho do bom. Mas não foi isso que Jesus fez, porque aquilo ali não era somente um milagre, aquilo ali era um sinal que apontava para o futuro. A água transformada em vinho aconteceu nos potes de purificação cerimonial. Jesus ele estava dando o melhor vinho para o povo. Jesus estava antecipando o que ele faria lá na frente, quando deu o seu sangue por mim e por você, para nos purificar de todo o pecado. Era isso que Jesus estava fazendo. E Jesus ele nos disse, e a gente, quando nós ceamos aqui, nós lemos o texto, que ao beber desse vinho, que é o seu sangue, é para que nós possamos nos lembrar dele até o dia que ele possa voltar, até o dia que ele voltar e nós venhamos cear com ele no grande banquete. Agora, nós só estaremos nesse banquete se nós fizermos como Maria, se nós nos rendermos ao Senhor Jesus. Senão, você não estará convidado. Precisamos nos render a Jesus. Maria teve que entender que o seu filho não era somente seu, e que para fazer parte da família de Deus, teria que se render a Jesus, como a maioria de nós aqui já fizemos. Teria que se render a Ele. Por isso que em outro momento, lá em Marcos capítulo 3, verso 33, Maria vai com seus irmãos em busca de Jesus. Jesus estava ali numa casa, e quando fala, Maria, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Jesus diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E mais à frente ele diz, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parece algo duro, mas não, gente, Jesus não rejeitou Maria, porque Maria já era convertida a Ele. Por isso que Ele não rejeitou Maria. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus as coisas são invertidas. No reino de Deus, Rosinha não é minha esposa, ela é minha irmã. No reino de Deus, Liz e Davi não são meus filhos, são meus irmãos. Então nesse momento, Jesus ele está trazendo para a família, porque Maria já fazia parte da família. E nesse momento, Jesus ele está fazendo um convite para mim, um convite para você, para se juntar a Maria, a Pedro, a João, a Paulo, a Tiago, a Filipe, a milhares de pessoas que entenderam isso, e se tornar uma família de Jesus. Olha aí para a tua família aí, olha aí para o lado aí, olha para trás, olha aí para irmão que tu nem conhece. Essa é a família de Jesus, gente. Essa é a família de Jesus. Somos filiados através de Jesus Cristo. Maria entendeu que a dinastia de Jesus não seria como a de Davi,
Maria entendeu que eles não teriam sangue real nessa terra, mas ela entendeu que Jesus estava formando uma nova família, que inclui não só Maria, não só seus irmãos, mas inclui eu e você. Ela entendeu isso. Maria fez isso. Não era fácil para Maria e seus irmãos crer que ele era o Messias, pois eles foram criados na palavra, e a interpretação que eles tinham da palavra é que Jesus seria um rei como Davi, seria um profeta como Moisés, seria sábio como Salomão, ele seria aquele que expulsaria os pecadores da terra, que destituiria os governantes romanos e não se envolveria com nenhum povo gentil. Mas não foi isso que eles viram acontecer. Na infância eles não viram um Jesus milagreiro. Tem um livro apócrifo que fala algumas artimanhas de Jesus. A Bíblia não relata nada sobre a infância de Jesus. Eles não viram Jesus milagreiro, gente. Como você acha que é Jesus? Que foi Jesus, enquanto criança? Uma criança que não fazia birra? Uma criança que comia de tudo e quando faltava a comida ele transformava pedra em pão para poder ele comer? Será que na sua mente Jesus era uma criança extraordinária que fazia milagres e que não se comportava como outras crianças da época? Se essa era a sua expectativa, talvez você entenda porque é que sua família e o povo de Nazaré não conseguia crer que ele era o Messias. Era difícil para eles. Eles conviveram com Jesus durante a vida inteira. E Jesus era uma criança normal. E para dificultar ainda mais o entendimento deles, quando Jesus iniciou seu ministério, ele fez o que não era esperado para o Messias. Pelo menos não era esperado pela interpretação que eles tinham das Escrituras a respeito do Messias. Porque ele sentou à mesa com pecadores, ele inseriu o povo gentil em seu reino, e ao invés de discutir com os governantes, ele bateu de frente com os sacerdotes do templo. Então o que é isso? Que Messias é esse? Era muito difícil ser da família de Jesus, mas Maria creu e Maria se sujeitou, porque Deus, quando escolheu Maria, sabia que ela era uma mulher fiel, uma mulher temente, uma mulher que crê sem duvidar. Já os irmãos de Jesus, provavelmente, foi somente através da ressurreição que passaram a crer. Pois Lucas nos conta lá em Atos que Maria e seus irmãos estiveram com a igreja primitiva. Eles estavam no dia do Pentecostes. E sabe o que a Bíblia diz sobre eles naquele dia? Atos 2, verso 44. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A família de Jesus completa agora era uma família convertida a Ele. A mãe, os irmãos, as irmãs, fazendo parte de uma família muito maior. Uma família que pouco antes desse versículo aqui, em uma única pregação, 3.000 pessoas aceitaram Jesus na fala de Pedro. Uma família muito maior. Maria não salva, porque quem salva é somente Jesus. Mas Maria é uma mulher salva, que deve ser lembrada, que deve ser honrada pelo seu legado de fé e submissão ao Senhor. Nós nem vamos colocar do lado, no polo da adoração, e nem vamos colocar do outro lado, de ignorá-la. Mas se é para fazer alguma vontade de Maria, que façamos aquela que ela disse aos empregados: façam tudo o que Ele mandar. Se é para fazer alguma vontade dela, que seja essa: façam tudo que Ele mandar. E fechando aqui o texto, a banda pode vir. Lá em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus tem uma das coisas que Jesus nos manda. Ele diz assim: então chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino está próximo, não é que o reino está próximo de chegar, o reino já chegou, e o reino está próximo, o reino está do lado, o reino está pertinho. Quer fazer parte desse reino? Se arrependa e creia nas boas novas. Quer fazer parte desse reino? Creia nas boas novas que é Jesus Cristo. Ele está próximo, basta você dar um passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que você faz parte desse reino. É assim que Jesus diz. Isso é o façam tudo que Ele mandar. Se você for escutar alguma pregação aí que venha dizer
Não, venha para Jesus que vai ser tudo bom e tal, e tal, e tal, e promete isso, aquilo outro. E não chama para o arrependimento. Essa mensagem não é uma mensagem verdadeira cristã. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento para crer nas boas novas. A mensagem de Jesus é que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui eu já estou encerrando esse tempo de palavra, mas eu não posso sair daqui sem deixar aqui 2 desafios. Um para a própria igreja de Jesus. Se por acaso em algum momento da sua mente e da sua vida você pensa em andar só, desagarrar desse corpo, desagarrar dessa família, meu irmão, não faça isso. Os irmãos de Jesus, Maria, quando eles se converteram, aceitaram Jesus, o texto lá de Atos diz que eles viviam em comunhão uns com os outros, no partir do pão, na oração. Então não queira viver um evangelho isolado, não queira viver um eu-evangelho. Você precisa estar ligado a um corpo, você precisa estar ligado à igreja de Jesus. Então faça parte da igreja de Jesus, porque essa é a sua família. E para você que ainda não faz parte dessa família, para você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse é um convite para você. Esse é um convite para você. Olha só essa família que está aqui. Você pode fazer parte dessa família. A mesma família que Maria faz parte, que os irmãos de Jesus fazem parte. Você também pode fazer parte dessa família. Então, se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador e quer dar esse passo de fé e quer dizer um sim, levanta a sua mão para que a gente possa orar por você. Aleluia! Se tem mais alguém aqui que quer dar esse passo de fé, levanta a sua mão, vem aqui à frente para que a gente possa orar por você. Porque agora você fará parte, você faz parte de uma nova família. A família de Jesus é uma família grande, é uma família ampla. Venha, meu irmão, venha. Jesus está te chamando. Ele te chama, arrependa-se e creia nas boas novas do Evangelho. Sejam bem-vindos a essa nova família. Olha aí para trás, olha aí os teus irmãos aí, olha aí os teus irmãos. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão, à família de Jesus. Seja bem-vindo a essa família. Glória a ti, Pai. Se tiver mais alguém, não deixe para amanhã. Jesus está te chamando, venha. Venha, nós vamos orar aqui. Seja bem-vindo à família de Jesus. Ele se entregou naquela cruz do Calvário por mim, por você, por todos nós. Que nós possamos fazer tudo o que Ele mandar. Vamos orar então. Deus, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por esse domingo, Senhor Deus. Obrigado por essas vidas que estão aqui. A gente sabe que nesse momento está tendo festa nos céus. Os anjos se alegrando, Senhor Deus. Porque aqui a gente tem pessoas novas chegando a essa grande família que é a família de Jesus. Abençoa essas pessoas, Senhor Deus. Guarda eles, ó Pai. Que eles possam continuar na fé. Que eles possam crescer na fé. Deus, em nome de Jesus, que não só eles, mas todos nós, que possamos aprender cada dia mais com Maria, esse exemplo de mulher, para que possamos ser um servo, influentes, grandes pais, um grande filho, enfim, Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu corpo, abençoa essa família, é o que te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém.